Irmãos, permaneçam sentados. Eu creio que os irmãos estão lembrados. O capítulo de 1 Samuel que nós lemos, capítulo 3 de 1 Samuel que nós lemos no início do culto. Os irmãos observam aqui como que Deus, Ele ama aquelas pessoas que verdadeiramente deposita a sua confiança no teu poder, ou seja, no poder de Deus. Muitas das vezes, amados, nós não compreendemos, nós não entendemos como que Deus trabalha na vida do homem, da mulher, do ser humano, para que esta pessoa seja uma pessoa feliz. Porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. E o sofrimento que decai sobre as pessoas são sofrimentos que é causado pelo pecado. Todos nós estamos cientes que o pecado, ele destrói a alma do homem, do ser humano. O pecado, ele destrói o espírito do ser humano, como também destrói o corpo físico do ser humano. Todos nós sabemos que nós somos como Pai, como Filho e como Espírito Santo. O homem, ele é carne, ele é alma e ele é espírito. Corpo, alma e espírito, o homem, né? Jesus é Pai, Filho e Espírito. E o que nós vemos aqui na leitura que acabamos de ler é que Deus, pela sua infinita graça, amor e misericórdia, Ele cuida do teu povo. E quando Deus vê, Ele observa que nós, como povo dele, estamos saindo do trilho. Ele procura usar alguém para nos advertir, para nos aconselhar. Ele procura usar alguém para trazer para essa tal pessoa uma direção. E a Bíblia diz que Samuel, ou seja, ainda novo, a Bíblia trata dele como um mancebo, porque ele era um jovem, era novo. Mas Deus preparou Samuel para que ele viesse trabalhar, viesse ser orientado pelo patriarca Eli. Eli, um senhor já de idade avançada. A Bíblia diz que os olhos de Eli, a visão de Eli, ela já não era mais uma visão normal. Eli estava nesses dias enxergando muito pouco. E por esta razão,
Quando nós lemos este capítulo 3, nós observamos que Deus chamou, preparou Samuel e colocou Samuel à disposição de Eli. Preste atenção, irmãos. Para que Deus colocou Samuel à disposição de Eli? Tem um mistério aí. Ele tinha os seus 2 filhos. Um chamava Ofim e o outro chamava Finéias. E a Bíblia diz que esses filhos de Eli, juntamente com a nora de Eli, e certamente havia mais alguém também dentro da família de Eli. Deus, olhando do céu, observou que a casa de Eli, ela não estava agradando a Deus. Deus observou que o agir de Eli, a conduta de Ofim e o Finéias, que eram filhos de Eli, estava desagradando a Deus, ao Senhor. Mas ele era um sacerdote. Aí está o problema. Sacerdote que guiava, sacerdote que foi levantado por Deus para aconselhar o povo, para dar doutrina ao povo, para colocar o povo na santa e bendita direção de Deus. Mas tem um porém. Tem um porém. Ele tinha de corrigir a sua casa. Ele tinha de governar a tua casa como ela deveria de ser governada, porque ele era um sacerdote, né? Mas isso não estava acontecendo. E quando isso não acontece na casa, no lar de um servo ou uma serva de Deus, automaticamente toda a família ela é desequilibrada. Automaticamente toda esta família ela não prospera. Ela não vai adiante. É uma família que jamais vai conseguir ter paz. É uma família que jamais vai conseguir ter um sossego. É uma família que vai viver debaixo de uma escravidão através dos males que te agonia dia e noite e dia. Então ele passou a dever ao Senhor. Agora Deus chama Samuel, fala: Samuel, você fica na casa de Eli. Para que Deus mandou Samuel viver na casa de Eli, preparou Eli desde o ventre de Ana? Ana, a mamãe de Samuel, clamou a Deus antes de conceder Samuel para que esse jovem ele viesse ser um jovem consagrado, para que esse jovem viesse ser um jovem cheio do Espírito Santo, conselheiro, e que viesse fazer a vontade de Deus. Mas mas Samuel não tinha experiência. Samuel era novo,
Era um jovem, não tinha experiência. Mas era um jovem já consagrado desde o ventre da mãe. E a Bíblia diz que um determinado dia, quando as lâmpadas do templo se apagaram, quando a Bíblia fala as lâmpadas do templo se apagaram, nós jogamos que lá no Velho Testamento, ela é uma alegoria das coisas futuras que estão acontecendo, ou que iriam acontecer, como está acontecendo. Quando a Bíblia fala que as lâmpadas do templo se apagaram, isso significa, ou quer dizer, ele estava com a lâmpada apagada. A Bíblia diz, irmãos, que cada um de nós que servimos a Deus somos uma lâmpada. Vocês sabiam disso? Cada um crente é uma luz. E esta luz que tem no crente, que somos nós, considerado pelo próprio Jesus, ela não pode apagar, momento algum. Porque quando a lâmpada do cristão se apaga, a tendência desse crente é bombear, como se bombeia um bêbado. A Bíblia diz assim, não se embriagueis com vinho, o que há contenda. Amém? Porque a pessoa que bebe o vinho, ou qualquer tipo de bebida forte, ele não tem firmeza para andar, ele anda assim, cambaleando, né? E Paulo disse, olha, não se embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando Paulo, ele fazia este provérbio, Paulo se referia do cristão que conhece a Deus, que louva a Deus, mas é um cristão que vive bombeando. Ele não tem uma firmeza espiritual. Ele concorda com as coisas sagradas, mas também concorda com as coisas que não são consagradas. Ele concorda que Deus é santo, mas ele também concorda também com o mundo, ou seja, o mundanismo. E a Bíblia diz que as lâmpadas do templo se apagaram. E Eli foi para o teu quarto deitar, né? A mesma coisa Samuel foi para o teu quarto, aonde ele dormia, e deitou-se, né? Quando nós, irmãos, tomamos a iniciativa de deitar ou apagar a luz, é porque nós queremos dormir. Nós queremos dormir, queremos descansar. A Bíblia diz que o nosso descanso, ele não é que eu estou dizendo, e os irmãos vão interpretando aí no sentido espiritual. Eu estou dizendo, colocando aqui um provérbio, mas eu quero que vocês entendam no sentido espiritual. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. A Bíblia diz que o cristão, ele é uma luz, essa lâmpada não pode se apagar. Porque se apagar a lâmpada do cristão, a tendência desse cristão é andar nas trevas, andar no escuro. E quem anda no escuro, o que acontece, irmão? Quem anda no escuro, ele vai cair no buraco. Quem anda no escuro,
ele vai se arrebentar, ele vai bater numa parede, no muro, tá entendendo? Entrar numa mata, se perder, porque ele está andando no escuro. A lâmpada se apagou e eles foram deitar e dormiram. E quando Samuel está quietinho lá, certamente ele já estava dormindo, Samuel ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Quando ele ouviu essa voz, a Bíblia diz que ele levantou do teu quarto, porque não tinha conhecimento de Deus. Ele era um menino novo, ele não tinha experiência com a Bíblia, ele não tinha experiência com as coisas de Deus. Ele levantou e foi diretamente lá no quarto de Eli e disse: Fala, Senhor, você me chamou? O Senhor me chamou? Samuel disse: Não. Ou melhor, Eli disse: Não te chamei não, Samuel. Samuel, vai deitar. Vai deitar, Samuel. Samuel voltou novamente, foi para o teu quarto e deitou. Certamente quando Eli pegou no sono, ele ouviu a voz de novo: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que Samuel levantou e foi até a Eli e disse: O Senhor me chamou? Ele disse: Não te chamei não, Samuel. Vai deitar, Samuel. Samuel foi deitar. Quando Samuel está deitado e Eli já dormindo, a voz do Senhor falou novamente com Samuel: Samuel, Samuel. E ele foi novamente a Eli e disse: O Senhor me chamou? Ele disse: Não. Ah, para aí, Samuel. Eli tinha experiência com Deus. Eli conhecia a voz de Deus. Eli agora discerniu que era Deus que estava falando com Samuel. Mas é aquilo que eu tenho dito aqui no início das minhas palavras. Tem pessoas que conhecem a voz de Deus, mas ele também conhece a voz do inimigo. Ele quer ouvir a voz de Deus, mas quer ouvir a voz também do adversário. Ele ouve a Deus, mas também ele não rejeita também o falar do adversário. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Porque Deus, ele fala. Deus, ele usa qualquer pessoa para poder tirar aquela outra pessoa de situações difíceis. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Bendito seja o santo nome de Jesus. Eli agora disse: Samuel, você vai deitar, porque vai te chamar de novo. E quando te chamar, Samuel, você vai dizer assim, ó: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Bendito seja o santo nome de Jesus. E desta maneira fez Samuel. Ele foi, deitou. Eli foi, deitou e dormiu. E naquele instante a voz de Deus chegou novamente a Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. Como ele foi orientado por Eli, ele disse ao Senhor: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a partir daquele momento, Deus começou a cobrar do jovem Samuel, já não era de Eli, do jovem Samuel, que ele deveria de corrigir. Ou seja, quando fala em corrigir, está falando de conselho.
Quando fala de conselho, está falando de uma orientação a Eli. Mas Eli não era o sacerdote. Era um sacerdote, mas a sua visão já estava escura. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com vocês. A visão dele estava escura, porque ele era velho, já estava cansado, entendeu? Mas quando nós jogamos para a vida espiritual, irmãos, observamos que na vida espiritual, tanto faz a pessoa ser de idade, como ser novo ou de idade, se ele não tiver concentrado nas coisas de Deus, ele fica cego. Ele fica cego. E ele ficando cego, a pessoa ficando cego, a tendência desse cego é o quê? A tendência desse cego é fazer tudo aquilo que, muitas das vezes, que não, está entendendo? Não agrada a Deus, né? Tem muito cego no sentido físico. Inclusive nós temos pastores na Cadeeso, na convenção Cadeeso, pastores cegos, mas são pastores inteligentíssimos. São pastores que têm Jesus na vida, são pastores que andam na presença de Deus, são cegos, fisicamente. Mas quando a Bíblia fala de Eli, traz para nós a simbologia do cego espiritual, irmãos. Cegueira espiritual. As pessoas sabem o que é certo, mas ele deixa o certo para fazer o errado. Entendeu? Inclusive hoje nós estamos vivendo essa época. O certo é o errado e o errado é o certo. Nós estamos vivendo. Tem muita gente cego. Inclusive dentro das nossas igrejas, pessoas desse jeito. Agora Samuel começa a corrigir. Vai até Eli, começa a corrigir a casa de Eli. Aleluia! E diz a Bíblia que um determinado dia que Samuel estava aconselhando Eli, ele estava sentado na cadeira, numa poltrona lá de fora. E enquanto Eli estava sentado naquela cadeira, os filhos dele, Hofni e Finéias, estava numa guerra em busca da arca. Em busca da arca. Por que eles perderam a arca? Porque eles estavam com as vidas, ou com as vidas, automaticamente desencontradas diante de Deus, desunidas diante de Deus. Eles conheciam a Deus, eles conheciam a palavra, sim. O pai deles era sacerdote, sim. O pai deles tinha experiência, sim. Mas eles estavam andando na contramão. Eles estavam andando na contramão. E o velho ali, sentado lá na cadeira. E os filhos dele, Hofni e Finéias, estava numa batalha em busca da recuperação da arca. De repentemente, veio um mensageiro Eli e disse: Eli, Hofni e Finéias, seus filhos, eles morreram. Porque quando Deus usou Samuel para corrigir a Eli, o que ele tinha de fazer, irmãos? Ele tinha de procurar aconselhar os seus filhos. Aconselhar os seus filhos. E isso não aconteceu. Deus falou com eles através do mancebo Samuel para ele aconselhar os seus filhos. E isso não aconteceu. Ele deixou os filhos continuar na bagunça, apesar de ser conhecedores da palavra. Aí ele está lá sentado, o velho Eli, na cadeira. O mensageiro chega e fala: olha Eli, Hofni e Finéias morreram, perderam a batalha e levaram a arca.
Quando falaram isso, a nora de Eli, a mulher de Finéias, ouviu, e ela estava grávida. Os irmãos, prestem bem atenção, eu já estou no capítulo 4. Os irmãos prestem bem atenção, como que a desobediência a Deus vai destruindo tudo. Ele não quis, ele ouviu os conselhos de Samuel, só que ele não botou em prática. Ele ouviu. Tudo que Deus falou com Samuel para corrigir a casa de Eli, Samuel disse. Só que Eli não botou em prática. Eli tinha de ouvir e botar em prática. É a mesma coisa nós, irmãos. Estamos ouvindo aqui a palavra de Deus, nós temos as escolas dominicais aqui. Participamos do estudo da escola dominical, cada estudo abençoado que nós passamos aqui. Mas é para nós botar em prática. Porque se nós não botar em prática, não adianta. E vai vir a cobrança do Todo-Poderoso sobre nós. Quando ele ouviu este conselho, a Bíblia diz que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. O velho Eli, patriarca. A nora de Eli, quando ouviu o velho cair e morrer, ela estava grávida. A Bíblia diz que ela perdeu a criança. Ela perdeu a criança. Com pouco chegou alguém e disse: como é que está, fulana? E ela disse assim: acabou. Acabou. Acabou por quê? O que quer dizer acabou? Acabou a glória de Deus. A glória de Deus que estava na vida daquela jovem mãe. A glória de Deus que estava na vida de Eli. A glória de Deus que estava na vida de Rofim e Finéias. A glória de Deus que estava na família. Acabou. Foi-se a glória de Deus. Finalizando, irmãos, porque são 9 horas, está na hora de nós terminar. Eu me preocupo muito quando eu sinto falta do irmão na igreja, porque isso é amor, tá, irmãos? Os irmãos observem bem, o pastor, ele não pode ser pastor de uma igreja que esteja lá 50, 100 membros, porque o pastor que tem uma igreja com muita gente, esse pastor ele não tem como zelar das suas ovelhas. Ele não conhece todo mundo. Todo mundo conhece ele, mas ele não conhece todo mundo. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelos nomes, e elas o conhecem, a voz do seu pastor, né? As ovelhas chamam e o pastor ouve, porque o pastor conhece as ovelhas. Mas um pastor que ele tem uma igreja com muita gente, ele não tem como conhecer todo mundo. Ele não tem como aconselhar as pessoas. Ele não tem como agradar a todos, porque é muita gente. Entendeu? Então, irmãos, finalizando, eu me preocupo quando a pessoa ele falta um culto, quando a pessoa não vem para a igreja, porque o que nós temos de importante na nossa vida, irmãos, é a glória de Deus, é o prazer de louvar, é o prazer de orar, é o prazer de jejuar, é o prazer de estar reunido na casa de Deus, é o prazer de saber que nós somos salvos. Mas quando a pessoa começa a distanciar, quando a pessoa começa a abandonar os trabalhos da casa de Deus, isso aí o pastor tem que se preocupar, porque nós sabemos que a glória de Deus ela só habita na vida da pessoa, na vida da igreja,
quando a igreja ela está em comunhão com Cristo e com os seus irmãos. Por que a igreja ela tem que se reunir? Por quê? Porque é uma união entre Cristo e a igreja e Cristo. Tem pessoas que acham que pode ser crente em casa. Isso não existe. Isso não existe. Se ele for querer que ser crente só em casa, a glória de Deus vai acabar. Porque é aqui que ele recebe força. É aqui que ele recebe a comunhão com Cristo. É aqui que ele recebe o poder de Deus. É aqui que ele sente alegria. É aqui que Deus fala com ele, como está falando com alguém, como está falando comigo neste momento. É aqui. Bendito seja o santo nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Que os irmãos recebam esta palavra. Vamos ter muito cuidado para que isso não venha se suceder com cada um de nós. A glória de Deus, ela não pode acabar. Nós podemos estarmos em casa sem o azeite, sem o feijão, podemos estar em casa sem o pão de cada dia, podemos estar em casa sem nada, mas se temos a glória de Deus na nossa vida, nós vamos continuarmos alegres, vamos orar, e o Senhor da providência, Ele vai prover a necessidade que nós estamos sentindo e precisando naquele momento. Agora, a glória de Deus, ela não pode faltar. Tem muita gente que tem muito dinheiro, tem carro bonito, tem casa, tem isso, tem aquilo, mas ele não tem felicidade. Ele anda com guardiões de pessoas armadas tomando conta dele. Ele não dorme nem um minuto porque tem medo de ele ser eliminado na cama, mas tem muito dinheiro, entendeu? A riqueza dele não deixa ele ter paz, certo? Mas o crente ele pode não ter nada, mas se ele tem a glória de Deus, ele tem tudo. Como diz aquele hino, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Vamos se colocar de pé.